Olá pessoal, Leandro Lopes aqui. Hoje na nossa última unidade, pessoal, da nossa disciplina de Introdução à Sociologia, nós vamos aqui finalizar com chave de ouro aqui a nossa matéria, nosso estudo, nosso bate-papo com o conceito de cultura e as relações intergrupais. Então veja, o conceito antropológico de cultura diz o seguinte, que a cultura é o conjunto de saberes, crenças, artes, leis, moral, costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo ser humano como membro de uma sociedade. Então veja quantos elementos, pessoal, tem aqui que se enquadram, que está dentro da chamada cultura, né? Então veja, as relações entre diferentes grupos sociais, o encontro entre culturas e grupos sociais podem gerar diferentes reações e formas de interação. Interessante que quando a gente estuda, por exemplo, as navegações no mundo, a expansão marítima e tudo mais, a gente vai descobrir ali que não existia somente a troca comercial, a troca de mercadorias, mas existia uma troca cultural ali entre pessoas. Isso é interessante. Então veja, culturalmente falando, muitas pessoas acabavam sendo beneficiadas pela cultura do outro, porque eu estava conhecendo a cultura do outro. Então, nas chamadas grandes navegações, na expansão marítima, que são assuntos que a gente estuda na escola, né, ali no ensino fundamental, né, por exemplo. Na verdade, ali não é somente trocas comerciais, mas existe ali uma troca cultural entre ambos ali. Então, ao mesmo tempo que quando uma pessoa chegava num continente, num outro lugar ali para fazer vendas, trocas comerciais, comércio, ali naquele relacionamento, naquela comunicação entre eles ali, eles estavam ali o quê? Trocando culturas. Tanto é que muitos lugares do mundo, pessoal, dentro ali da culinária, dentro da música, dentro da vestimenta, foi muito influenciado por outros grupos de outros lugares do mundo, né? Tem lugares mesmo no mundo aí que tem influência de mais de 3, 4 grupos aí de outros países, né? Então isso mostra justamente esse lado de trocas, não somente comerciais, mas de trocas culturais, né? Então olha só, dentro do etnocentrismo é a visão de mundo focada no próprio grupo, ou seja, em outras palavras, é como se eu estivesse focado somente na minha bolha. E isso é perigoso, pessoal, porque quando a gente fala somente para a nossa bolha, a gente acaba esquecendo de outros grupos também. E geralmente isso não é legal, por quê? Porque entende-se que nesse contexto de relacionamento, de comunicação, de sociedade, já que nós somos seres sociáveis, entende-se que quando uma pessoa fica presa na sua bolha ali, ela está esquecendo o quê? Que ela é um agente social, que ela é um ser sociável, ou melhor, que ela é uma pessoa que pode furar essa bolha e poder o quê? Fazer com que outras pessoas sejam incluídas na sociedade, né? Então, olha só, considerando os seus valores e costumes como o centro e o padrão de norma, liberdade, enquanto os outros são vistos como inferiores. Infelizmente, pessoal, muitas das colonizações, infelizmente, no mundo, quando a gente estuda história, eu sou professor de história também, muito dessas chamadas colonizações no mundo, na África, houve aqui no Brasil, houve em outros lugares aqui da América do Sul, tantos outros lugares, muitas vezes o que estava por trás dessas chamadas colonizações era justamente essa questão de ideia de inferioridade desses outros povos. Então a ideia que vai estar por trás de muitas colonizações era civilizar, né, essas pessoas. Só que de civilizar essas pessoas, muitas vezes era dentro de uma imposição, muitas vezes era dentro de uma agressividade, de uma violência, porque ali a pessoa estava impondo a cultura dele ali na vida daquela pessoa. Então imagina um grupo étnico ter uma determinada cultura e de repente chega alguém ali com extrema violência, impondo ali a sua cultura sobre aquela outra, né? Então não é fácil. Então veja que o etnocentrismo ele tem essa característica
de outros grupos julgarem eles como inferiores, como estranhos, ou aqueles que estão errados, entre aspas, né? Então veja, por exemplo, na teologia, o risco de ler as escrituras apenas através de lentes da nossa própria cultura, ignorando a riqueza de outras interpretações, por exemplo. E isso, quando se trata de interpretação, pessoal, a gente tem que levar a sério isso, porque, por exemplo, a escravização, infelizmente, muitos entendiam que a escravização ela tinha uma legitimidade, uma legalidade. Por quê? Porque assim as escrituras sagradas estavam ali dando respaldo para tal prática da escravização. Só que nós sabemos que a escravização no mundo antigo, pelo menos ela era ali dentro de dois modos. Quando uma pessoa se tornava prisioneiro de guerra ou quando a pessoa ali tinha que pagar uma dívida. Então essa era a forma de escravização no mundo antigo. Não era por causa da cor da pele, mas era por causa de uma dívida ou por uma pessoa que se tornava prisioneiro de guerra. Mais tarde é que vai vir essa questão da cor da pele, que era ali, segundo essas pessoas, tinha ali um respaldo bíblico. E na verdade, quando a gente vai ler a Bíblia a fundo, seriamente, usando as ferramentas da hermenêutica, o seu contexto cultural, linguístico, geográfico, religioso, político, tantos outros ali, a gente vai entender que não é bem isso, né? Então, muitas pessoas, infelizmente, acabaram ali tendo esse respaldo, entre aspas, da Bíblia, mas, na verdade, interpretando erroneamente, né? Textos da Bíblia que, para eles, estavam dando ali a legalidade de estarem ali praticando a escravização. Tanto é que, dentro da história ali dos Estados Unidos, era muito comum, por exemplo, pessoas da igreja, pastores, por exemplo, padres, e até ex-presidentes, né, serem donos de escravos. Então era muito comum uma pessoa da igreja, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ter escravos. Então, para eles não estavam fazendo algo errado, porque eles entendiam que ali tinha um respaldo, né? Tinha ali digamos, uma legalidade. A Bíblia dava essa legalidade, mas baseada ali numa interpretação. Eu não vou dizer uma falsa, mas uma interpretação errônea das Escrituras. Então, por isso que a interpretação das Escrituras ela deve ser levada muito a sério, porque, veja bem, foi dentro de interpretações errôneas que milhares e milhares ali de escravos foram massacrados, mortos, foram vendidos, foram ali descartados, né, como algo qualquer, baseados ali, infelizmente, numa falsa interpretação das Sagradas Escrituras. Então, por isso que, na teologia, o risco de ler as Escrituras apenas através das minhas lentes, da nossa própria cultura, ignorando a riqueza de outras interpretações, isso pode causar grandes danos e estragos para a humanidade. Então, a gente tem que levar muito a sério essa questão. Um outro ponto é o relativismo cultural, que é a postura de compreender cada cultura a partir de seus próprios termos e lógicas internas, sem julgamentos de valor prévios. Busca entender o porquê de certas práticas dentro daquele contexto específico. É mais ou menos ali a questão de uma das áreas de humanas, né? Um outro ponto, para nós finalizarmos, é o diálogo intercultural na teologia. A teologia cristã lida inerentemente com a cultura, pois a revelação divina ocorre dentro de contextos culturais específicos. O hebraico, o grego, o romano. Isso é interessante porque, para nós entendermos, pessoal, a Bíblia, nós vamos ter que entender o contexto ali dela político, religioso, sociológico, dentre outros contextos, dentre outros elementos. Então, quando a gente pega a Bíblia ali dentro da perspectiva hebraica, a gente vai ver elementos ali para poder entender o contexto, o pano de fundo ali de várias coisas. Também o grego ali, que foi a língua ali que foi traduzida do Novo Testamento, por exemplo. Para nós entendermos isso, a gente tem que entender a influência, a importância da cultura grega no mundo, né? E também não esquecendo ali também da grande cultura do Império Romano Antigo,
Porque geralmente a gente fala muito dessa influência grega, da cultura grega no mundo, né, que moldou o pensamento ocidental. Isso é verdade, mas às vezes a gente esquece um pouquinho do Império Romano, porque ele influenciou muito também o mundo. Então muitas coisas que nós temos no Brasil, no nosso dia a dia, em outros lugares do mundo, vem dessa influência também do Império Romano. Por exemplo, a base do direito começa lá em Roma, né? Então, veja, tem essa herança de lá, dentre outras coisas, né? Em alguns lugares do mundo, por exemplo, tem o chamado Arco do Triunfo, né? Que é aquele famoso, uma espécie de entrada por onde passavam ali os generais, né? Depois de uma batalha, depois de uma vitória, e ali eles passavam ali por aquele espécie de portal, né? Onde as pessoas estavam aguardando ele ali como os vencedores daquela batalha, né? Onde ali está trazendo ali a boa nova, né? A boa notícia. Interessante que daqui é que vai surgir, né? Também daqui desse momento histórico, desse contexto histórico, né? É que vai vir a palavra boa nova, boa notícia, que é aplicado ao Evangelho, aplicado a Jesus, né? Interessante isso. A igreja primitiva acaba pegando essa expressão ali, adotando, né? Aplicando ela a Jesus. Então veja que dentro disso, a revelação divina ocorre dentro de contextos culturais. Ou seja, a Bíblia fala de cultura. Para nós entendermos os textos bíblicos, é importante nós entendermos a cultura daqueles dias, a cultura dos escritores, a cultura, o pensamento dos escritores, porque a Bíblia tem esse lado cultural também. E é isso que torna ela mais rica. É isso que torna ela mais rica, porque é justamente esses elementos culturais que vai fazer com que nós entendamos muitos e muitos textos da Bíblia. Então eu poderia dar vários exemplos aqui, mas quando a gente pega a cultura, tanto é que existem até obras, né, chamadas de antropologia teológica, ou antropologia bíblica, por exemplo. Então, é um estudo da teologia da Bíblia dentro de uma perspectiva cultural. Então, aqui, dentro disso, faz com que a gente entenda que a Bíblia tem a sua revelação, mas também ela tem a sua cultura. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessas aulas, da nossa disciplina de introdução à sociologia, e que venhamos mais e mais em busca do conhecimento. Até a próxima.